Fala aí, galera! Bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de tecido nervoso central. Você sabia que esse tecido tem células especializadas, como os neurônios e as células da glia, e que desempenham funções críticas de suporte, proteção, sinalização no cérebro e na medula espinhal? Não? Então assistam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações, compartilhem, comentem. Isso é muito importante. E sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Então, sobre o aspecto anatômico, o sistema nervoso ele pode ser classificado em sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo, medula espinhal e algumas partes neurais do olho e sistema nervoso periférico, que é constituído pelo gânglio e os periféricos, nervos, terminações nervosas que vão se conectar a gânglios e ao sistema nervoso central e os receptores e efetores do corpo. Os componentes básicos do sistema nervoso central vão ser os neurônios e as glias. Então, os tipos celulares. Vamos começar falando do neurônio. A unidade funcional do sistema nervoso é uma célula altamente especializada, excitável, que é a célula nervosa ou também chamada neurônio. Os neurônios normalmente consistem em três componentes principais: o soma, ou corpo celular, que contém o núcleo, o seu citoplasma circundante, também chamado pericárdio, do grego peri, e que é ao redor, e cárion, que é o núcleo. A gente tem os dendritos, que são prolongamentos que surgem do soma como múltiplas ramificações arboriformes, formando coletivamente uma árvore dendrítica. E a superfície inteira dos ramos dendríticos é coberta por uma pequena profusão chamada de espículas dendríticas, que vão estabelecer conexões sinápticas axonais. E também a gente tem o axônio. Os neurônios, basicamente, eles têm um único axônio, se originando do soma no cone de implantação e terminando numa arborização terminal, teloendro. Cada ramo terminal do teloendro tem uma terminação um pouco dilatada, que é o terminal sináptico ou o botão sináptico. Então, os tipos de neurônios. Diferente de tipos de neurônio, podem ser identificados com base no número, no comprimento e nos prolongamentos que emergem do soma. De acordo com o número de prolongamentos, os neurônios podem ser classificados em neurônios multipolares, e apresentam muitos prolongamentos que partem de um soma em formato poligonal. Os prolongamentos eles vão incluir um único axônio e mais de um dendrito. Os neurônios multipolares eles são neurônios mais abundantes no sistema nervoso. As células piramidais do córtex cerebral, as células de Purkinje, os neurônios do córtex cerebelar são os exemplos típicos. A gente tem também os neurônios bipolares. Vejam bem que neurônio bipolar não tem nada a ver com a pessoa que é bipolar. Os neurônios são bipolares porque eles têm dois prolongamentos. Tá? E são típicos do sistema visual, auditivo e vestibular. E a gente tem também os neurônios pseudo-unipolares, que têm um único prolongamento curto, que parte do corpo celular e vão se situar nos glândulos sensoriais dos nervos cranianos e também espinhais. Bom, com base no comprimento do axônio, né, relativo à árvore dendrítica, a gente tem eles subclassificados em neurônios Golgi tipo 1, quando o axônio se estende além dos limites da árvore dendrítica, e também os neurônios Golgi tipo 2, quando o axônio termina na área intermediária do corpo celular e não se estende além dos limites da árvore dendrítica. As pequenas células estreladas do córtex cerebral são normalmente células do tipo Golgi 2. E também os terminais sinápticos ou sinapse. O terminal sináptico ou a sinapse, ele é especializado na transmissão de uma mensagem química em resposta a um potencial de ação. A sinapse é a junção
entre o terminal pré-sináptico de um axônio e a superfície membrana pós-sináptica receptora, geralmente de um dendrito. As membranas pré-sináptica e pós-sináptica são separadas por um espaço que a gente chama de fenda sináptica. O material denso reveste a superfície interna dessas membranas, as densidades pré e pós-sináptica. Os terminais pré-sinápticos contêm um grande número de vesículas sinápticas, revestidas por membrana contendo neurotransmissores e também muita mitocôndria. Elas derivam do soma neural e são transportadas por proteínas motoras moleculares ao longo do axônio por um mecanismo de transporte axonal. Os terminais pré-sinápticos contêm mitocôndrias que são componentes do retículo. Os terminais pré-sinápticos contêm mitocôndrias, componentes do retículo endoplasmático granular, microtúbulos e um pouco de neurofilamentos. A glia, ou seja, o tecido conjuntivo do sistema nervoso central. As células gliais, do grego glia, cola, são mais numerosas do que os neurônios e retêm a capacidade de proliferar. A maior parte dos tumores encefálicos, benignos ou malignos, tem origem glial. Quando o sistema nervoso central é danificado, as células gliais se mobilizam, realizam a limpeza dos resíduos e fecham a área total, levando posteriormente a uma cicatriz glial, que a gente chama de gliose, e que interfere na regeneração neuronal. As células gliais incluem os astrócitos, são observados no sistema nervoso central, divididos em duas categorias: os astrócitos fibrosos, que são encontrados predominantemente na substância branca e têm prolongamentos longos, delgados e com poucas ramificações, e os astrócitos protoplasmáticos, que eles residem preferencialmente na substância cinzenta e têm prolongamentos mais curtos e com muitas ramificações curtas. Tem os oligodendrócitos, que são células da glia que produzem a bainha de mielina, uma substância que envolve o axônio dos neurônios do sistema nervoso central. São menores do que os astrócitos e seus núcleos são irregulares e densamente corados no citoplasma. Um extenso complexo de Golgi também e muitas mitocôndrias são percebidas nos oligodendrócitos. Os segmentos de mielina, formados por prolongamentos de oligodendrócitos individuais, são os internódos. Os espaços periódicos entre os internódos são os nódulos de Ranvier. A micróglia são células do sistema nervoso central que desempenham diversas funções, incluindo fagocitose, que tem uma função semelhante à dos macrófagos, eliminando células mortas por fagocitose, e a proteção do sistema nervoso central. Então, essas células são ativadas quando tem lesões, infecções e doenças degenerativas e se proliferam intensamente. As micróglias são as menores células da neuroglia, com o corpo celular alongado e muitos prolongamentos curtos e ramificados. A aparência das micróglias varia de acordo com o estágio de desenvolvimento, estado funcional e localização anatômica. O epêndima. O epêndima ele representa o epitélio cúbico simples, que reveste a superfície dos ventrículos encefálicos e o canal central da medula espinhal. O epêndima consiste em dois tipos celulares: as células ependimárias, que formam um epitélio cúbico simples, que reveste as cavidades ventriculares do encéfalo e o canal central da medula espinhal, e os tanicitos, que são células ependimárias especializadas com prolongamentos basais, que se estendem entre o prolongamento de astrócitos para formar um pé terminal sobre os vasos sanguíneos. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanego para aquecer meu coração. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.